essa história. Ela era tão vítima quanto a filha. Ela era tão vítima quanto a filha. Falou que era amante, né? E falou para as pessoas não julgarem, porque só ela sabe aquilo que de fato aconteceu. Né? Meu Deus, e ela amante, eu já tinha cantado a bola. Não, o primeiro a tocar nesse assunto foi o Felipe aqui no nosso programa. Isso no dia seguinte à tragédia, dizendo não, ele tem família. Tem uma outra família que mora na Rua de Cima. Na Rua de Cima, exatamente. E o tempo só provou que era tudo isso mesmo. Vamos agora para a entrevista do Bruno Tálamo com a Isabela, a namorada, não é? A ex-namorada agora, do Rafael Miguel. E daqui a pouco a gente comenta a visita que ela fez ao túmulo do rapaz levando flores. Vamos ver com o Bruno Tálamo. Isabela, boa tarde. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você esclarecesse como se deu a dinâmica dos acontecimentos, até para a gente não ter mais nenhum tipo de informação contraditória. Vocês estavam em uma praça, na companhia dos pais do Rafael e também do seu namorado, e voltaram para casa. Você ganhou uma carona, foi isso? Eu saí de casa sozinha, no intuito de respirar um pouco, não estava me sentindo muito bem. Fui até a praça, pedi para ele me encontrar antes de sair de casa. Mandei uma mensagem para ele. Ele chegou lá, ficamos um tempo. Ele perguntou o que eu gostaria de fazer. Como eu estava um pouco perturbada, eu não sabia, preferi ficar em silêncio. E aí eu estava recebendo muitas ligações, né, no meu celular da minha mãe. Mas uma dessas ligações foi da mãe dele, porque pelo fato dele ter deixado o celular em casa, a mãe dele viu que estava recebendo muitas ligações também. Então ligou no meu celular, ele atendeu para mim. E ela perguntou onde nós estávamos, ele falou que estávamos na praça, que eu não estava bem e que ele não ia me deixar lá sozinha, mesmo ela tendo pedido para ele voltar para casa. E ela falou, então eu vou pedir para o seu pai buscar vocês aí e leva ela para casa, né? O pai dele chegou uns 5 minutos depois, entramos no carro e ele foi buscar a mãe dele em casa só para irmos todos juntos. Fomos até minha casa, chegamos lá, o carro do meu pai não estava na rua, o que me deu indício de que ele não estava lá, quem estava só minha mãe. E quando abrimos a porta, quem abriu foi ele. E aí ele me pediu para entrar, eu entrei. Pediu não, ele comandou, né? Falou, mandou eu entrar, para eu entrar. E aí eles insistiram, eles lá fora, os pais do Rafael, insistiram numa conversa. Falaram, calma, vamos conversar. E depois disso ele disse que não ia conversar com ninguém e atirou. Sua mãe tentou te avisar, fez uma série de telefonemas para avisar que seu pai estava em casa guardando todos? Não consigo responder se foi para avisar que ele estava em casa ou apenas para pedir que eu voltasse, porque eu não atendi. E você tinha conhecimento que se você chegasse em casa na companhia do Rafael, aconteceria esse tipo de coisa? Ou se o seu pai apenas tiraria satisfação? Você imaginava que o extremo pudesse acontecer? O máximo que eu achei que pudesse acontecer fosse uma agressão, talvez, uma luta corporal, agressão verbal, mas a esse ponto não. Alguma vez ele já tirou satisfação com o Rafael pessoalmente? Não, eles não tinham se encontrado ainda. Mas ele sempre se demonstrou contrário a esse namoro, falou isso pra você? Sim, sempre deixou bem claro que ele não aprovaria nunca. Verdade que quando ele descobriu que vocês estavam namorando, ele chegou a te agredir? Não, mas me ameaçou. O que ele disse? Ele disse que eu era traidora, traíra, e que ele devia ter metido uma bala na minha cabeça no dia que eu nasci. Ele disse com essas palavras? Essas exatas palavras. Diante de tudo que a gente tem acompanhado, deu para perceber que ele é um homem com histórico de violência muito grande. Com que frequência que você e sua mãe eram agredidas dentro de casa? Nos últimos anos, meses, eu diria, nos últimos 2 anos, não tanto, mas bastante já aconteceu durante toda a minha vida e a da minha mãe com ele. Se você chegasse a encontrá-lo, o que você diria para ele? Nada, não cabe a mim, não tenho nada para falar para ele. Já não conversávamos antes, que dirá agora. O que tem que ser feito é só a justiça. Para você ele deixou de ser seu pai? Nunca foi. Nunca considerei ele, nunca fez questão de estabelecer um relacionamento saudável comigo. Nunca foi meu pai. Claro que ainda está no calor dos acontecimentos. Mais para frente você não pretende visitá-lo, não vai ter nenhum tipo de perdão? O perdão existe, não cabe a mim também condenar. Cada um tem o seu destino, né? E o que tiver que ser, vai ser feita a justiça divina e a justiça da lei. Não cabe a mim condená-lo, não perdoá-lo. Quem sou eu para não perdoar? Eu tô com a minha consciência tranquila. Quando você saiu de casa após os disparos, você ainda tentou socorrer o Rafael, os pais dele? Sim, tentei recolhê-lo, ele do chão, tentei, né, acodi-lo, mas não consegui, não. Tava muito grave a situação. Ele já estava sem vida? Perdeu a vida nos meus braços.
Após todo esse ocorrido, você pretende voltar para casa? Você vai ter condições psicológicas de dormir na casa onde aconteceu todo esse crime? Já não estou dormindo onde eu estou, que dirá lá. Não pretendo voltar, não é um lugar adequado para mim, para meu recomeço, para minha vida. E sua relação com sua mãe nesse momento? Tem falado com ela? Tranquila, a gente se conversou já esclarecemos algumas coisas, estamos nos comunicando para saber se estamos bem, né? Pergunto dela e do meu irmão, confirmo para ela que estou bem, para ela não se preocupar em excesso, e estamos bem. Ela está bem cuidada e protegida. Ele pensava que ele fosse uma má influência, né? Um menino ruim, não sabia da índole dele, mas já tinha presumido que ele era mau, que ele era ruim, e não fazia questão de confirmar isso. Ele deduziu e colocou aquilo na cabeça dele e confirmou. Rafael era seu primeiro namorado? De verdade, sim, que eu amei de verdade, sim, que foi sério. O primeiro namorado que seu pai soube que você estava, né? Sim. Quando você fala, ele salvou minha vida, explica exatamente o que você quer dizer. É num sentido mais emocional da palavra, mais pessoal, por conta da vida difícil que eu levei desde muito cedo. Tanto que vocês frisam bastante essa questão de eu ser bem esclarecida, né, comunicativa, é justamente pelo fato de eu ter tido que amadurecer muito cedo e aceitar e conviver com coisas que não condiziam com a minha vontade. Então, ele me salvou no sentido de me permitir viver a minha idade, ser quem eu sou, me deu a liberdade de me expressar como uma menina de 18 anos, não como uma mulher que tem que tomar decisões. Ele me deu essa liberdade de viver. Você chegou a pedir medida protetiva? Tem medo que ele possa aparecer na sua casa, fazer algum mal contra você e sua mãe? A medida... Sobre esses medos, né? E quais todos os motivos dessa medida protetiva, por favor? Bom, em decorrência dos fatos, né? Nós sabemos da história. Ele é uma pessoa perigosa, capaz de fazer qualquer coisa. Então, é importante eu estar protegida, não só eu, como minha mãe, meu irmão e as pessoas que estão nos acolhendo de todo o coração. E o medo existe, claro, mas a essa altura a gente espera qualquer coisa. Você acredita que ele possa se entregar? Não, não acredito. Em relação ao meu tio, a medida protetiva está sendo pedida contra ele por conta das declarações que ele deu. Ele se mostra claramente conivente com toda a situação, ele apoia meu pai em tudo que ele fez, inclusive acha que foi pouco. Então, é bem claro que são duas pessoas que precisam estar longe. Tá aí, essa é a entrevista sempre Pesado, contundente, né? Não é? Da Isabela, não dá para ser diferente, tão pesada tem sido até agora, nesses 18 anos da vida dela, como pesada demais ao crime que ela assistiu e ter que ver o namorado morrer nos braços dela, não é? E os pais do namorado ali mortos também, quer dizer, é um trauma para a vida toda. Ela diz que não é ninguém para perdoar. A gente, vendo de fora, acho que a gente permite aflorar a nossa revolta, a nossa indignação, a dimensão da monstruosidade que foi cometida e a sensação de que não tem perdão. Pelo menos essa é a sensação inicial. Não tem perdão uma coisa dessas, né? E a gente sabe que o tio prestou depoimento, é o que ela falou, ele é conivente, ele arruma explicação. A mãe do criminoso também deu entrevista. A mãe, a gente sabe que, né, não dá nem para a gente ficar julgando o que ela possa falar. Ela está muito mal e ela diz que ela nem conhece essa neta, quer dizer, ela só tem a lamentar tudo, porque ela é apenas uma espectadora dessa tragédia de verdade. Então, vamos agora vou chamar aí o Bruno Tálamo e saber que impressões ele teve, ele que esteve tão perto, ao vivo ali, com a Isabela, nesse momento ainda em que as coisas estão sendo apuradas, né? E tem medida protetiva em relação a ela, como ela mesma afirmou. Diga, Bruno, boa tarde. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde a todos em casa que nos acompanham. Como vocês viram aí na reportagem, acabamos de conversar com a Isabela Tibiciaroni, a namorada do ator Rafael Miguel. Uma entrevista franca e sincera da parte dela, deu para perceber, né, Sônia? Sim. E o que me chamou a atenção é a maneira esclarecedora com que ela responde todas as perguntas. A gente sabe que a situação dela nesse momento não tem sido fácil, ela que acabou perdendo o namorado e os sogros aí assassinados pelo próprio pai, mas ela consegue
discernir muito bem as perguntas e é muito clara, muito franca na hora de responder as minhas perguntas. Então deu para ver que ela é uma menina muito inteligente. Ela explica na entrevista, né, Sônia, o porquê desse amadurecimento tão precoce. Ela relatou, né, que teve que amadurecer muito antes das outras crianças da mesma idade que ela, justamente pela criação que ela teve dentro de casa. Falou também do comportamento agressivo do pai dentro da própria casa, que agredia ela e a mãe dela por diversas vezes. Falou também do relacionamento com a mãe dela, que era um ponto de conflito, né? Havia algumas informações distorcidas nesse sentido. Então foi importante essa entrevista para ela poder dizer, né, para todo mundo qual é o verdadeiro relacionamento dela com a mãe dela, a Vanessa Tibiciarone. E esse fato importante também que veio à tona hoje, Sônia, a medida protetiva. Claro. Ela se sente sim ameaçada pelo pai e não é para menos. A gente sabe que o pai dela é um homem de um histórico policial muito grande, fez o que fez, então ela pediu para que o advogado dela, Dr. Wellington Lima dos Santos, entrasse sim com o pedido de medida protetiva, não só pelo pai, também para o tio dela, o Joel Cupertino Matias. O pedido de medida protetiva foi feito para ambos. Ela se sente ameaçada, não pretende, né, voltar para casa onde o crime aconteceu. Acho que não tem nem clima para isso, né, Sônia Abrão? Então foi uma entrevista muito franca, muito reveladora e eu diria que até impactante, Sônia Abrão.